Nas aulas anteriores, gente, nós vimos, né, a construção de como é que o computador foi evoluindo desde a parte lá de trás, né? E a gente veio fazendo uma construção da história do computador. Essa construção da história do computador, ela foi bem mostrada para vocês e tudo mais. E a gente veio evoluindo, passando pelas fases do computador, né? A primeira geração, a segunda geração, a quarta geração, a quinta geração, e por aí foi. Depois que a gente teve essa noção, né, onde a gente está, a gente acabou passando para vocês algumas informações a respeito do computador em si, que é o que a gente nomeou de hardware. Não sei se vocês estão lembrados, né? O hardware, ele é a parte que é a parte física do computador, né? Então a gente pode até dar nomenclatura, tipo, o monitor é um hardware, o teclado é um hardware, o mouse é um hardware, é, o, a CPU é um hardware, depois a gente até destrinchou a CPU, né? A gente, um pouquinho antes de chegar nesse ponto, a gente falou um pouquinho também sobre os dispositivos de entrada, os dispositivos de processamento, os dispositivos de saída. E quando a gente fala dos dispositivos, a gente está falando um pouco de hardware, né? E depois aí, por último, né, essas últimas aulas, a gente conversou um pouco também a respeito do, da parte interna do computador, né? Então, o que acontece? Dessa forma, a gente foi criando algumas situações, a gente foi montando algumas situações para que vocês entendessem um pouco do que é a parte física do computador, né? Então, o que a gente fez? Eu esmiucei para vocês o que era um processador, o que era uma memória, o que era um HD, mostrando o funcionamento desses equipamentos, né? Falando até, inclusive, que essas seriam as três partes principais ali para o computador poder funcionar, é lógico, não esquecendo das outras partes e também da placa-mãe. Aí depois eu abri para vocês, mostrando com fotos as placas-mães, né, o tipo de placa-mãe, on-board, off-board, falamos um pouco de placa de rede, falamos um pouco de placa de vídeo, um pouco de placa de som, e fomos ambientando vocês nesse mundo da informática, né? Eu poderia simplesmente iniciar o meu trabalho com vocês aí, já entrando, mostrando um Word, mostrando um Excel, mostrando um PowerPoint. Mas é sempre bom vocês entenderem onde vocês estão, né? Inclusive nessas aulas que a gente falou um pouco sobre mais hardware agora no final, placa-mãe, essas coisas, foi no pensamento de poder também vocês terem uma noção de como é que a gente, na hora que a gente for comprar um computador, não que você vai ser expert, mas que para que você não esteja não esteja tão, como que eu vou dizer, tão leiga, né? Para que você não tenha aquela, de repente um vendedor aí vir te enrolar, podemos dizer assim. Então hoje vocês não estão mais boas, né? Vocês já estão tranquilas. Deixa eu só desligar o som do meu celular aqui, fica mandando mensagem. Bom, aí o que acontece? Por último, né, na aula anterior, a gente viu as unidades de medida, as conversões de mega, né, de byte, bit, mega, giga, tera, né, para que vocês entendessem um pouco também que quando se falasse alguma coisa para vocês, vocês também não estivessem leigos, né? A gente falou sobre também os armazenamentos e tudo mais. Bom, em cima disso, galera, aí a gente, não sei se vocês lembram, eu falei, olha, agora a gente terminou a parte de hardware e a gente vai falar um pouco sobre o software, né? E o software, gente, a gente pode ter comentado alguma coisa, mas eu vou exemplificar para vocês aqui. E aí a gente termina essa parte de introdutória, né, da parte de informática introdutória, e a gente vai começar a pensar nos aplicativos, um Word, um Excel, né, um PowerPoint. A gente vai começar a trabalhar isso com vocês. Eu posso dizer para vocês o seguinte, por exemplo, um cérebro, né, o cérebro que a gente tem,
eu posso falar para vocês que ele seria o hardware, certo? Só que um cérebro sem informação, a gente pode dizer que ele não é nada, né? E quando a gente nasce, né, o cérebro é como se fosse um hardware sem informação lá dentro. E à medida que a gente vai passando, a gente vai adquirindo conhecimentos, a gente começa a falar, depois a gente começa a andar, depois a gente começa a chorar, né? Inicialmente a gente chora porque tem fome e tal, e o cérebro ele já vai se alimentando de informações. Então, o que eu costumo falar é que o cérebro, lógico que é uma comparação bem distinta, né? É só para que vocês entendam certinho isso, e eu acho que esse é um exemplo bem tranquilo. O cérebro, galera, ele é como se fosse o hardware, como se ele fosse o computador, o HD, o processador, tudo. E o software, que são os programas, são as informações que o nosso cérebro tem. Então, o que acontece? Uma coisa não funciona sem a outra. Até aqui, ó, tem essa definição que eu vou ler para vocês aqui, ó. Um programa de computador pode ser definido como uma série de instruções ou declarações de forma aceitável pelo computador, preparada de modo a obter alguns resultados. Também chamado de software, esse termo é utilizado para indicar a parte funcional de um computador. E aí vem a parte que eu quero passar para vocês, que é o quê? A classificação dos softwares, porque existem vários tipos. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os sistemas operacionais, que é esse que está aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, ó, aqui, os sistemas operacionais têm uma definição. E depois eu vou apresentar uma situação, uma apresentação que vai falar um pouquinho mais específico sobre sistemas operacionais. Então, por exemplo, ó, como o nome próprio sugere, são softwares destinados à operação do computador. A função principal dele é controlar os diversos dispositivos. Eu não sei se vocês lembram, no ano passado eu mostrei a memória ROM, né? A memória ROM é que dá o start para que o processador solicite, pegue no HD a informação que está gravada lá, que é o sistema operacional, para carregar na memória do computador e aí começar a entrar, né? As informações aí, ó. Olha lá, ó, controlar os diversos dispositivos do computador, servir de comunicação entre o computador e outros programas, o que permite esses programas serem executados. Então, o sistema operacional é o principal sistema, o principal software que existe. Se a gente não tem o sistema operacional, a gente não tem um computador funcionando. É através dele que as outras coisas vão funcionar. Então, uma impressora ela só vai conseguir se comunicar com o computador através do sistema operacional. A imagem só vai ser mostrada no monitor se o sistema operacional estiver funcionando direitinho e ele controlando essas informações junto com o processador e a memória, controlando as informações que vão ser enviadas ou não. Então, o sistema operacional, eu costumo dizer que ele é o alicerce dos nossos programas, tá? Sem ele, a gente não conseguiria. Você começa a construir uma casa pelo teto? Não começa. Você começa pelo alicerce, né? Então, aqui essa é a melhor frase que eu digo para vocês. Ó, um computador, qualquer que seja o seu porte, não funciona sem um sistema operacional. E aí aqui eu tenho uma apresentaçãozinha bem basiquinha para vocês, ó, dos sistemas operacionais. Foi até o professor Luciano que fez. Vocês vão conhecer ele, se Deus quiser. Então, alguns até já conhecem. Então, olha lá, aqui ele fala um pouquinho mais, né, sobre o que eu estava falando, é uma apresentação um pouco mais sucinta. Ele é um software, isso a gente já acabou de falar, né, que é o software, que seria o programa, que faz o hardware funcionar, né. Ele é responsável por gerenciar os recursos da máquina. E aqui, gente, o que o Lu quis mostrar? E eu aproveitei porque eu achei que estava bom. Ele quis mostrar as opções que a gente tem no mercado de sistema operacional, tá? Então, por exemplo, o primeiro que surgiu foi o MS-DOS, gente. Mas, ó, hoje ele não é mais utilizado. A gente tem o quê? A gente tem o Windows que a gente utiliza. E ele é um software operacional, um sistema operacional pago. Depois surgiu o Linux. O Unix, ele veio antes do Linux. Na verdade, ele é uma variação o Linux é uma variação do Unix, né? Mas eles são sistemas operacionais distintos, tá? O Linux, ele é um bom sistema operacional. Muita gente usa hoje o Linux para criar servidores, para poder fazer
com que ele sirva para outros. Mas eu já vi gente utilizar um computador com sistema operacional Linux como máquina mesmo, tá? É um sistema robusto, por ele ser menos utilizado, ele tem menos problemas com vírus, né? E tem tudo isso. O macOS, gente, na verdade, ele é utilizado nos computadores da Apple, tá? A Apple que fabrica o iPhone também fabrica notebooks, computadores, e eles têm o seu sistema operacional também específico. O FreeBSD que está aqui, ele é meio que uma variação aqui do Linux também. São muito parecidos e temos outros. Aqui, eu só vou colocar algumas fotos de alguns sistemas operacionais. Ó. Esse aqui é o MS-DOS. Eu, quando comecei na informática, eu usava o MS-DOS. Tá? Para vocês verem como eu sou velho. Você vê, ele não tem nenhuma tela interativa, não se usa o mouse, é tudo por texto e tal. E assim, gente, o Linux hoje também, se você vai trabalhar mais específico, não é o caso de vocês, mas nós da área de informática, às vezes a gente tem só a parte de terminal. Mas hoje no Linux tem as plataformas GUI, que eles chamam, que são as plataformas GUI ou GUI, como quiser, são plataformas que você pode visualizar, né, como se fosse um Windows. Depois vamos ver se a gente tiver um tempinho. Eu tenho uma máquina virtual aqui, eu mostro para vocês. Ó, aqui já é a tela do Windows, eu não preciso perder muito tempo com vocês aqui para falar sobre a tela do Windows, né? O que acontece? Vocês já veem, quem já tem computador já sabe, é uma tela totalmente interativa, que a gente faz o uso do mouse. Inclusive, esse sistema operacional que eu uso para dar aula para vocês é o Windows 10, né? É o mais difundido no mundo, é o sistema operacional mais conhecido no mundo. A gente colocou lá que ele é pago, mas muitas vezes as pessoas, hoje, eles fazem cópia pirata, né? Só que o que aconteceu? O preço dos softwares eles estão baixando, né? Então, hoje, compensa você ter um Windows original, compensa você ter um Office original, porque você tem todo o suporte, você está com a tua máquina regularizada, né? Então, aqui é uma foto só para vocês terem ideia da cara, né, do sistema operacional. Só que aqui é uma casquinha, por trás ele está cuidando de tudo, tá? Aqui é o Linux, ó, mas aqui já é o Linux, um Linux que tem a interface GUI, né? Que ele tem já uma cara mais parecida com o Windows, né? Mas também os dois fazem a mesma coisa. Pelo sistema de arquivos ser diferente, como um armazena ou outro armazena, geralmente um programa em Linux não roda em Windows e um programa em Windows não roda, que é feito para o Windows não roda no Linux, não funciona no Linux. Mas hoje a maioria dos fabricantes está fazendo já para as duas plataformas, tá? Aqui é uma demonstração do Unix. O Unix ele é totalmente, realmente, na parte bem parecida aqui, ó, com o MS-DOS, né? O Unix ele é mais usado, gente, para servidores parrudos mesmo, tá? Para situações bem extremas, ele precisa de máquinas boas, ele é bem estável. É um sistema operacional bastante antigo também, muito utilizado mais na parte corporativa. Ó, o macOS, tá vendo? A tela dele muda um pouquinho, porque aqui embaixo, ó, ele deixa, né, aparecer todas as partes, os atalhos para você fazer. Ele não tem que nem no Windows o botão iniciar, né? Mas aí é uma ideia para vocês. Onde funciona o macOS? Em todos os computadores que são fabricados pela Apple, né? A gente tem o macOS, tá? FreeBSD é outra versãozinha aí que pode ser comparada ao Linux também, tá? Bastante utilizado também no meio corporativo. Então, gente, existe uma grande variedade de sistema operacional, cada um para o objetivo, né? Que nem eu falei, o Windows ele é mais para o usuário final. O Linux hoje ele é bastante usado para servidores. O Unix ele já é mais para servidores mais parrudos, maiores, para grandes corporações e tudo mais. Aí, ainda falando sobre sistema operacional, né? Eu queria falar para vocês uma coisa. Vocês têm celular e esse celular que vocês têm, ele também tem um sistema operacional. Eu já falei isso com vocês, né? Então, por exemplo, hoje os dois sistemas operacionais que existem, né, já existiram mais, mas os que dominam o mercado é o Android, né? E é o qual? O iOS. O iOS, galera,
é o sistema operacional que vem dentro dos iPhones, que ele tem muito a ver com o macOS, eles se comunicam muito. E o Android, ele é desenvolvido pelo Google, pela Google, né, pela Google Corporation, pelo Google, e ele, hoje, ele está na maioria, ele virou um padrão. Então, quando você tem um telefone que não seja Apple, provavelmente ele vai ser um telefone que tenha o Android. Então, quando você fala, meu telefone ele tem Android, então você sabe que ele é o sistema operacional que faz o seu celular funcionar. Se não existisse o Android, não iria funcionar o seu telefone. Eu tenho um iPhone, professor. Ótimo, se você tem um iPhone, o que você tem? Você tem um iPhone e nele funciona um sistema operacional, né, que é o iOS, ou iOS, como vocês quiserem, tá? E você vê que a Apple, ela é bem fechada, né? Para os computadores dela, ela fez o seu sistema operacional, que é o macOS. Para os celulares dela, é o iOS. Vai ser muito difícil vocês verem, por exemplo, eu acho que quase impossível, a não ser que mude muita coisa. Você vê um computador da Apple com o Windows, ou um iPhone com o Android. Não, por quê? A Apple ela tem esse pensamento dela fazer o hardware e o software. E com isso ela fala que, tendo o mesmo fabricante, o hardware e o software, o desempenho é muito melhor, né? O Windows, gente, já travou muito, é um sistema operacional que já deu muito problema, mas hoje ele é bastante estável, né? Mas antigamente ele dava bastante probleminha. Hoje é um sistema legal. Aí, galera, então saindo aqui dos sistemas operacionais, que foi o que eu falei para vocês, né? A gente entra aqui, ó, nos programas utilitários, né? Os programas utilitários, né, como o nome diz aqui, ó, são programas destinados a facilitar a execução de certas tarefas, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Um para diagnosticar a situação do seu computador e seus dispositivos. Aqui está citando o Norton Utilities, tá? Para compactar arquivos, por exemplo, muita gente usa a compactação de arquivos para poder mandar determinados arquivos, você compacta, diminui o tamanho desses arquivos e depois você faz com que esses arquivos lá chega na outra máquina, você descompacta, fica mais fácil para você mandar para a internet, e aí cabe aquele lance que eu expliquei para vocês lá do armazenamento, né? Então, por exemplo, vamos supor, você tem um pendrive de 8 GB, mas você tem um arquivo de 10 GB, né? O que vai acontecer? Esse arquivo não vai cair lá dentro, mas se você usar um programa de compactação, o WinZip é o mais conhecido, tem o WinRAR, tem o 7-Zip, existem vários, o que vai acontecer? Eu posso compactar esse arquivo de 10 GB e na compactação, por exemplo, ele fica com 5 GB. E aí o que eu faço? Eu jogo ele para dentro do meu pendrive que tem 8, e aí a hora que eu coloco lá no outro computador através do pendrive, eu descompacto ele e ele passa a ter 10 GB. Então são programas que ajudam a gente no dia a dia, tá? Aí a gente tem aqui os programas aplicativos. Vamos ver o que ele fala dos programas aplicativos. Ó, eles são programas que são destinados a oferecer certos tipos de serviço. Podemos incluir nessa categoria os processadores de texto, já vamos falar sobre isso, as planilhas eletrônicas, os programas gráficos, os sistemas gerenciadores de banco de dados. A gente vai falar um por um, tá? Quando eu falo processador de texto, gente, o que acontece? A gente tem como mais conhecido o Microsoft Word. Esse, se Deus quiser, a gente já vai começar a ver a partir da próxima aula, tá? Então, olha que legal que ele fala aqui, ó. Esses aplicativos não se limitam a oferecer uma maneira somente, né? A oferecer uma maneira de datilografar os textos. Pode realizar a verificação ortográfica, pré-visualização da impressão, ou seja, você fez um texto, você quer ver como que vai ficar, você não precisa mandar para a impressão, gastar o papel, gastar a tinta para ver. Você pode ver na tela, né? Você pode inserir figuras, tabelas, você pode fazer mala direta, que você pode mandar o quê? Uma etiqueta, já gera etiqueta com o endereço do cara. Você pode fazer até um texto personalizado com o nome da pessoa, tá? Então é muito interessante isso aí. Utiliza modelo e tal. Então, o que vai acontecer? Nesse curso, se Deus quiser, vocês vão chegar até o fim.
E aí vai chegar um momento que vocês vão ter que fazer um TCC. Esse TCC, ele vai ser feito aonde? Vai ser feito aqui dentro do Microsoft Word. Se você já teve contato, ótimo. Se você não teve contato, a gente vai ter a possibilidade de estar conhecendo também esse nosso produto, né? Que a gente vai ver. Aqui ele está dando dois exemplos, né? O WordPerfect, que é da Corel, e o Word, né? Que é da Microsoft. Existe, né? Por exemplo, que nem existem, eles lançaram, porque antes era um produto caro, hoje não é mais, você paga mensalidade. Às vezes você paga, eu não lembro agora os custos, mas eu já vi vezes do pacote do Office, que é o que? Word, Excel e PowerPoint, por R$19,90 por mês, para você ter tudo, ter o acesso, eu acho barato, né? E eu não sei hoje quanto que tá, mas deve estar nessa faixa, um pouquinho mais caro se tiver, porque o dólar deu uma subida aí. E o que acontece? Mas antigamente, hoje, né, como esses produtos eram caros, eles acabaram criando um suíte também de aplicativos que chamava OpenOffice. Muito parecido, o Word era muito parecido, o Excel era muito parecido, e aí eles fizeram conversões disso, né? Então, existe também soluções que não são pagas, tá? Mas, cara, eu vou falar a verdade, já mexi nas soluções não pagas. A melhor mesmo é o da Microsoft, o Microsoft Word, tá? Como eu sou velho, o primeiro editor de texto que eu mexi na vida chamava-se WordStar, tá? Depois aí a Microsoft chamou o Word, muito baseado no WordStar, que o WordStar era o que mais existia, né? Então, isso aqui a gente chama ferramentas de escritório. Vocês que estão se preparando para trabalhar no setor de RH, é lógico que hoje o RH, gente, inclusive seria interessante vocês começarem a visitar, por exemplo, escritório de contabilidade, para vocês verificarem que existem hoje software pronto que gerencia todo o seu RH. Ele gerencia as feras, ele gerencia. Eu vou ver se depois eu pego alguns nomes para trazer para vocês. Por exemplo, no caso de jurídico, né? Existem softwares que controlam totalmente uma situação no escritório de advocacia. Então, existem softwares específicos que você pode utilizar. Mas se você precisar digitar um texto, fazer alguma coisa, você vai provavelmente vir aqui no Microsoft Word, tá? Aí, ó, o próximo programa aplicativo que a gente tem, e quando a gente fala de aplicativo, gente, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o celular. Então, esses programinhas que às vezes vocês jogam no celular, né, que vocês colocam no celular, eles também são aplicativos, né? Eu tenho o Excel, o Word, o PowerPoint também para celular, existe, tá? Você pode. Mas, professor, eu consigo fazer um texto, formatar? Cara, consegue. Mas, assim, é mais difícil, porque a tela é pequena, a gente não tem o teclado, não tem o mouse. Mas o que acontece, gente? Acontece que você pode, por exemplo, às vezes, receber uma planilha eletrônica e precisar verificar se aquela planilha eletrônica ou se aquele texto está bom. Você abre no seu celular, verifica, né? E joga. Tem gente que consegue fazer alterações e tudo. Continuando falando dos programas aplicativos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planilhas eletrônicas, né? Ó, são aplicativos que trabalham como se fossem umas tabelas automáticas, né? Ela é disposta em folhas, onde os dados podem ser armazenados e cálculos. Ela é perfeita para cálculos, cara. E aí eu digo para vocês, na área de RH, o que a gente faz? Às vezes você precisa calcular uma rescisão, tudo bem que os programas já fazem isso, mas você pode ter uma planilha que já calcule férias, 13º, você pode fazer isso. Na área de jurídico, do jurídico, um exemplo, eu estou dando também exemplo do jurídico, né? Você pode ter uma causa ali que você pode precisar fazer cálculos, e a planilha eletrônica é o aplicativo certo. E o mais legal de tudo, gente, da planilha eletrônica, é que você pode automatizar os processos. Você fez um cálculo, você muda e ela muda automaticamente. Isso a gente vai ver. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá, tá? E tem funções que a gente pode fazer um monte de coisa, de pesquisa, de banco de dados, tem um monte de coisa que dá para fazer. Eu posso dizer para vocês que esse é o aplicativo que o professor mais gosta, tá? Eu tinha uma moça que trabalhava comigo que me chamava de pai do Excel, tá? Mas modéstia, eu não sou tão bom assim, mas eu gosto muito do Excel. Eu acho que ela é uma ferramenta que traz muita possibilidade para vocês, mas muitas possibilidades, tá? E o mais legal de tudo, essas ferramentas aqui, ó,
elas podem se integrar. Então, por exemplo, um processador de texto, ele se integra totalmente com uma planilha de Excel. Então, às vezes, você pode fazer uma planilha de Excel, e aí você tem um texto no Word, você pode copiar, linkar essa planilha e jogá-la dentro do Word aqui para complementar aquelas informações. Você pode fazer um gráfico aqui, jogar aqui. Então, é bem legal. São planilhas, são softwares que vão se completando. Professor, se tiver só o sistema operacional no nosso computador, eu tenho planilhas? Eu tenho? Não, você tem que ter a outra, né? Você tem que ter esses outros programas que são os aplicativos que vão fazer aquela função específica. Igual eu falei para vocês, a placa de rede tem uma função específica, a placa de vídeo tem uma função específica. Aqui no software é a mesma coisa. Ele deu alguns exemplos do Microsoft Excel, Lotus 1, 2, 3. Esses caras aqui praticamente não existem mais, tá, gente? Existem, mas não são quase utilizados. Eu comecei com o Lotus 1, 2, 3, depois fui para o 4 Pro, e depois a Microsoft lançou o Microsoft Excel e foi. Só que eu usava esse 4 Pro, gente, na época daquele MS-DOS lá, aquela tela preta. Então era um pouquinho mais difícil. Hoje é mais simples. Ó, aqui ele está dando exemplos de programas gráficos, gente. Programas gráficos são programas específicos para que você possa fazer o quê? Desenhos, você possa editar, por exemplo, você possa editar uma foto, né? Programas gráficos são muito utilizados por publicitários e tudo mais. Então ele tem aqui, ó, olha aqui que legal, existem desde os mais simples em termos de recursos de facilidade de utilização, até altamente mais complexos, capazes de produzir desenhos detalhados de peças mecânicas, plantas de edifício. Geralmente é o AutoCAD que tem isso, né? E aqui tem alguns exemplos. Ó. O mais simples, o Paint, antigo Paintbrush, é do próprio computador, do Windows, né? Photo Editor. O mais sofisticado, CorelDRAW, que é muito utilizado para fazer logotipo, né? Essas artes que vocês veem aí é muito utilizado. O Photoshop, na verdade, é aquele que já trata as fotos, né? E o 3D Studio é um programa que você pode até estar simulando, de repente, uma casa interna, muito utilizado por decoradores e tudo mais. Agora, o CAD, por exemplo, o AutoCAD, ele é um programa muito utilizado por engenheiros, para projetos mecânicos, casas hoje, plantas de casa, os arquitetos, eles não fazem mais nada no braço, não. É tudo no AutoCAD. Então, vocês podem ver ó, que aqui a gente falou de 3 tipos já, né, de programas aplicativos. E cada um tem a sua definição. Às vezes, se você só digita texto, você não precisa ter Excel na tua máquina, né? Você vai precisar ter um AutoCAD na tua máquina se você não é engenheiro? Não. Mas, às vezes, no escritório de engenharia, precisa ter o AutoCAD. Banco de dados, eu vou falar assim, bem rápido para vocês, que é uma situação assim que para vocês, assim, eu acho que vocês vão ter pouco contato. Banco de dados, ele, na verdade, é um programinha, um aplicativo, que ele armazena as informações. Geralmente, a gente não tem, o usuário final, ele não tem muito contato com o banco de dados. Quem tem somos nós mais, que somos da área de informática, tá? Então, o que acontece com o banco de dados? O banco de dados vamos supor, se você está dentro de um sistema que você usa, um programa, então essas informações, elas são armazenadas dentro de um banco de dados. Para quê? Para que quando você precisar dessa informação, você vá lá e busque. Eu vou dar um exemplo para vocês. A sua conta bancária, se você tem uma conta bancária, ela é armazenada dentro de um banco de dados. E aí, quando você precisa das coisas da sua conta, ele vai lá no banco de dados e traz. Vamos supor que você tem um crediário numa loja. Esse crediário, as informações suas do seu endereço, de quanto você deve, o que você comprou, tal, é armazenado dentro de um banco de dados, tá? Então, é muito utilizado. Mas para o usuário final, é pouca... É transparente para vocês, tá? Então, eu tinha dado o exemplo, por exemplo, de um programa que vai coordenar toda a parte do RH de uma empresa, né? Ou de um escritório de contabilidade. Ele tem um banco de dados por trás, que é onde ele guarda essas informações. Um programa que controla um escritório de advocacia, ele tem um banco de dados por trás, onde vai estar armazenado lá nesse banco de dados os processos, os nomes dos clientes e todas as situações. Só que para o usuário final, né, eu só estou falando para conhecimento, fica uma coisa meio que transparente para vocês, tá? A mesma coisa compiladores e interpretadores, tá? Para vocês, eu acho que vocês, a não ser que vocês vão ficar para a área de informática, né?
mudar para a área de informática, aí vocês vão utilizar. Por quê? O que acontece? Existem as linguagens de computador que fazem o computador funcionar. E aí a gente estuda isso. E para isso a gente precisa dos compiladores para poder fazer com que a nossa linguagem seja interpretada pelo computador. Esse aqui, vocês vão ter contato transparente. Vocês vão ter contato com esse cara, mas não vão saber que está tendo. Esse aqui eu digo para vocês que é só para carga de conhecimento mesmo. Vocês praticamente, a não ser que vocês vão para a área de informática, aí vocês vão começar a ter contato com os compiladores do interpretador. Bom, vírus, gente, aí sim, né? Se a gente for falar sobre vírus, a gente tem que falar sobre os antivírus, né? Vírus eletrônico de computador. Só que o vírus também é um programa. Eu até vou ler essa partinha aqui para vocês entenderem, ó. É um vírus eletrônico, é um programa, um fragmento do programa que se instala na sua máquina sem que o usuário perceba. E nela começa a se reproduzir, gerar cópias. A forma de contato é a execução desse programa pirata, né? De origem desconhecida, tal. Agora, o que acontece? Os vírus hoje, antigamente você pegava um disquete, colocava no outro, trocava muito pendrive. Hoje a gente troca mais informação por e-mail, manda arquivo por WhatsApp, né? Você tem o Google Drive, eles vêm nos programas. E aí, se você baixa um programa ou um arquivo que está infectado, o seu computador fica infectado. Hoje os hackers eles estão crescendo demais, gente. E eles estão cada vez mais inteligentes. Então, para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já receberam, se vocês mexem com e-mail ou não, mas se você já recebeu um e-mail falando assim, olha, sua conta no Banco do Brasil foi bloqueada, como se fosse o Banco do Brasil. Aí você abre o e-mail e fala, clique aqui para resolver. Você clicou, automaticamente ele já se instalou na sua máquina. E tem vírus, gente, hoje, que a gente chama de spyware, de trojans, chama de malware, tem um monte de tipos de vírus, né? Hoje muita gente, muitos hackers, eles fazem o seguinte, eles se instalam no seu computador ou no seu celular, bloqueiam e deixam uma mensagem na tela. Quer ter as suas informações novamente? Deposite tanto em Bitcoin para mim que eu libero. E aí você tem que ir lá fazer o depósito em Bitcoin, que é a moeda eletrônica, e aí o cara libera para você. Por que Bitcoin? Porque Bitcoin não deixa rastro, né? Então, tem que ficar muito atento com o que vocês vão baixar no computador ou no celular de vocês, porque vocês podem estar abrindo a porta do seu computador para que hackers possam estar te prejudicando de alguma coisa. Por exemplo, às vezes eles entram só para pegar a tua senha do teu banco, e aí ele pega todo o dinheiro que está lá e transfere para outro lugar. Tá? Então aí a gente vai falar aqui a gente vai falar sobre as proteções dos vírus. Porque o que acontece? Tem o vírus, a gente precisa combater. Existe até uma lenda que fala que quem foi que produziu o antivírus, quem foi que produziu os vírus, foram os próprios fabricantes de antivírus. Porque aí eles jogaram o vírus no mercado e aí precisou-se ter um antivírus no seu computador e aí eles vendem o antivírus para vocês. Tá parecida essa história com alguma coisa que está acontecendo com a gente, né? O que vocês acham? Será que a China não produziu esse vírus e jogou no mundo agora para poder vender vacina? Pode ser, né? Será que ela não fez isso para todo mundo ficar parado na economia e só ela crescer? Dizem as más línguas que a China arrebentou de comprar ações de empresas que estavam muito baratas no Oriente, no Ocidente. Então, é uma lenda que pode ser, né? Tá? Então tem uns vírus que são bonzinhos, que só te enchem o saco, que te fazem ficar bem ferrados, tá? E aí aqui ele fala sobre a prevenção, que são os antivírus, ó, que a gente já comentou, né? Vários utilitários, ó, para retirar vírus dos seus sistemas. Ele está dando uns exemplos, ó, o vírus Scan. Esse foi um dos primeiros que surgiram, viu? O AVG, o Norton é considerado um dos melhores que tem, mas nada melhor que a prevenção. Então, aqui ó, tem umas dicas que eu vou ler para vocês. Para isso, recomenda-se o seguinte, ó, na prevenção. Evite utilizar programas piratas. Sempre que for utilizar um programa novo, pesquise antes a existência de vírus. Se encontrar, remova. Mas se você já tem um antivírus funcionando na sua máquina, se colocou uma coisa que está com vírus, ele vai lá e já detecta, tá? Aqui está falando de disquete, porque esse aqui é um pouquinho antigo. Mas a gente pode falar de pendrive, né? Proteja seus disquetes contra gravações indevidas, né?
No disquete, a gente tinha uma travinha para não deixar gravar. Então, eu ia colocar meu disquete numa máquina que eu não confiava, eu travava, ele não gravava a informação lá. Faça sempre cópias de segurança. Ó, isso aqui é muito importante, viu, gente? Backup dos arquivos. A gente chama de backup. Tá? Porque você não pode saber, de repente um vírus apaga tudo que você tem dentro do teu computador, como faz? Você perde tudo? Então sempre é bom, eu vira e mexe, tenho um HD externo, eu copio as coisas mais importantes que eu tenho dentro do meu computador para esse HD. Tá? Só que hoje você não precisa ter um HD externo, você pode ter um Google Drive, você pode ter um OneDrive, que a gente faz o quê? O armazenamento na nuvem, né? Controle seu sistema quanto ao uso de pessoas estranhas não autorizadas, geralmente hoje, né? Mais uma pessoa que usa mesmo. Sempre verifique seu equipamento logo após terem sido efetuadas neles apresentações de novos programas ou após a intervenção do pessoal da assistência técnica. Se possível, deixe instalado programas antivírus funcionando em background, que é o quê? Rodando enquanto você utiliza. Ou seja, enquanto você utiliza o computador, ele tenta intervir. Então, nós temos os vírus, eles podem falar também, a gente podemos falar que ele é um programinha aplicativo, né? E aqui, ó, o antivírus ele veio para salvar a gente. Ele poderia estar aqui também, lá nessa opção aqui, né, os antivírus, aqui nessa opção aqui em cima, que seriam programas utilitários, né? Mas como ele é muito específico, a gente acha melhor, por bem, né, tá separando, né, o antivírus aqui. Tem um recadinho final aqui, ó, se você ainda não possui um antivírus instalado em seu computador, faça isso o mais breve possível. Existem programas desse tipo disponíveis gratuitamente. Realiza uma pesquisa. Um bom antivírus para download é o AVG. Tem o AVG, o Avast, né? O AVG eu sei que tem versão para computador e também para celular, tá, gente? Então é bastante importante vocês terem em mente essa parte de prevenção. Então, resumindo aqui, a gente falou um pouquinho, né, sobre softwares de computador. A gente começou falando sobre os sistemas operacionais, depois a gente falou sobre programas utilitários, e aí a gente depois falou sobre os aplicativos e esmiuçamos aqui os aplicativos, né? Processador de texto, planilha eletrônica, programas gráficos, sistemas de gerenciamento de banco, compiladores e os vírus, né? Os vírus e o antivírus. Então, aqui nessa parte que a gente está falando aqui sobre programas aplicativos, existem várias separações dele, que a gente vai ver aí algumas delas, né? Que provavelmente a gente vai conseguir passar para vocês aí, os processadores de texto, planilha eletrônica. E aqui nos programas gráficos, gente, não foi citado o PowerPoint, mas o PowerPoint, ele é um programa de apresentações, que poderia até se colocar aqui, ó, no 6.3.3 aqui, ou aqui embaixo, no 6.3.5, que a gente utiliza para fazer apresentações eletrônicas, tá? Então, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Deixa eu só finalizar aqui uma situação. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. A gente já vai se conversar.